Nós queremos agradecer, né, por nos receber aqui hoje, nesse dia, para falarmos um pouquinho sobre a editora Boa Nova. E queria que você se apresentasse, por gentileza, ao pessoal do blog, falar um pouquinho de você, do seu trabalho aqui na editora. Meu nome é André Oliveira, eu estou como gerente aqui da filial de São Paulo da editora, né? E pronto, aqui a gente tenta atender todos os centros espíritas, né, e algumas livrarias também, já bastante conhecidas no Brasil, e pronto, para divulgar a doutrina, né, que essa é a função da editora Boa Nova, por isso que ela foi criada. Né? Bom, como a gente perguntou antes, na questão de como surgiu a ideia da editora, né? A ideia da editora veio com uma comunicação do Espírito Hamed, que é o espírito que se comunica pelo Francisco Espírito Santo Neto. Né? Na verdade, a editora primeiro nasceu o Centro Espírita Boa Nova, né? Depois vem a creche Boa Nova e só depois vem a editora. Quando o Francisco Espírito Santo Neto começou a psicografar, né, o primeiro livro, que é o Renovando Atitudes, que é um livro bastante conhecido, né, inclusivamente é um livro de estudo em bastantes centros, né, e daí veio a indicação para transformar a receita dos livros em recurso para a creche, né, para sustentar a creche. Né. Interessante. E ela ainda tem um vínculo, a editora, com o centro? Tem. Na verdade, assim, em Catanduva, aqui fica a editora e distribuidora, e aqui tem a rua, e depois desse lado tem a creche e o centro espírita. Na verdade, a creche e o centro espírita estão dentro do mesmo bloco, é tudo ligado. Entendi. Interessante. A gente sabe que, acho que deve ser de grande interesse, né, do pessoal que está meio por fora das edições de livros e tal, como é o processo de publicação de um livro psicografado, né? Que tipo de análises são feitas na obra candidata antes da publicação? Né? Todas as obras que aparecem são encaminhadas para a parte editorial. A parte editorial tem um apoio de um grupo de pessoas que tem a parte doutrinária, são pessoas que leem todas as obras que aparecem no editorial, né? Aí discutem sobre se tem algum ponto que não vai de acordo com a doutrina, né? E só a partir daí é que é colocado realmente em processo de produção da obra. Né? Todas as obras são analisadas da parte doutrinária. Mas assim, o envio de uma obra é feito como? Pode, muitas vezes, hoje é mais fácil, né? Hoje vai por PDF, né? Então a gente recebe a obra, essa equipe que trabalha na parte doutrinária lê toda a obra, né? Aí discutem, ver se tem algum aspecto que não está de acordo com os ensinos de Kardec, né? E quando não estão de acordo, então são postas de parte. Né? Agora, aquelas que realmente têm conteúdo doutrinário, estão dentro dos princípios da doutrina, então essas seguem para análise, para começar a produção do livro. Quanto tempo, mais ou menos, André? Olha, assim, a análise pode demorar mais ou menos uns 3 meses, né? Porque a gente recebe muitas obras, então todo mundo que pertence a esse grupo faz análise doutrinária, tem que ler a obra, para depois discutir alguns pontos que ficam em dúvida, só para depois avançar para a edição do livro. Né? Aí tem todo um trabalho de produção de capa, diagramação, né? Que às vezes não vem diagramado, que é aquelas faixinhas todas, né? Então tem todo esse processo. Né? Não é uma coisa muito rápida. Não. A gente sabe que também tem a Rádio Boa Nova, né? Então, a gente queria saber quais os instrumentos de divulgação veio primeiro, a rádio, a editora, a relação entre elas? Eu sinceramente não sei quem veio primeiro. Eu não sei se a Rádio Boa Nova já existia quando a Boa Nova iniciou. Mas não são, ou seja, não são instituições. Muita gente pensa que é a mesma coisa. É da Rádio Boa Nova, da editora Boa Nova, tudo a mesma coisa. Não, tem o mesmo nome, mas não são a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Confesso que sou uma dessas pessoas. Eu vi pela sua confusão, exatamente. Não, mas a Boa Nova editora é uma coisa, a Rádio Boa Nova é outra. Interessante. A editora continua associada à Sociedade Espírita Boa Nova? Sim. Como se dá a integração entre elas, né? A editora é o que sustenta as atividades da creche e do centro espírita também, né?
Vocês recebem doações? Tem algum meio que quem se interessar pode estar entrando em contato? Sim. Como que é, André? Por e-mail? Não, pode ser por e-mail para boanova@boanova.net ou por telefone, os telefones de Catanduva, que está no nosso site, que a gente tem a página online, onde a gente também vende livros para pessoa física, né? Para pessoa jurídica a gente tem uma diferenciação, né? Para o centro também poder ter a sua produção de fundos, né? Com a venda dos livros, né? E aí essas verbas, elas são destinadas e repartidas de que modo? Porque eu tenho a creche, né? Tem a creche, tem funcionários, né? Tem refeitório, tem tudo isso, né? E depois tem o próprio funcionamento da editora e da distribuidora, que tem muitos funcionários. Na editora e distribuidora, e tanto como na creche, é muito difícil ter voluntário para tocar, porque na creche a gente tem 150 crianças, né? E tem o berçário também, que antes foi um lar de idosos, né? Aí depois, com todas as exigências, a gente tinha que diminuir espaço, né? Então ia ficar muito reduzido o lar, então a gente substituiu o lar as senhoras também que lá estavam, também já eram com uma certa idade, então a gente depois substituiu por um berçário, né? Que é o que funciona hoje. Interessante. Você falou aí a questão do trabalho, né? Essa seria a nossa próxima pergunta. Seu trabalho é feito de forma voluntária? Não. Dentro do centro espírita, lógico que são voluntários. Né? Agora, dentro da creche, dentro da editora, com a dimensão que a editora criou, era impossível conseguir um voluntariado. Né? A gente tem algumas instituições que são editoras, trabalham com voluntariado, mas depois a coisa fica muito lenta, o trabalho fica muito lento. Demanda muito tempo, né? Exatamente. Com relação você falou da questão da divulgação da doutrina, né? Falou acerca da questão da divulgação da doutrina, né? Como é a visão da editora acerca da importância da divulgação, né? Assim, como é que ela enxerga isso? Assim, a Boa Nova enxerga a divulgação como uma das bases principais para que a doutrina possa cada vez atingir mais pessoas. Né? E tanto é que a gente tenta, de todas as formas, conseguir que essa mensagem chegue a mais pessoas, mesmo às vezes no centro espírita. Né? O caso, por exemplo, desse livro que a gente lançou, Meu Pequeno Evangelho, né? Com ilustrações do Maurício de Souza, que é uma pessoa tão conhecida. E uma das coisas que a gente viu muito interessante com esse livro foi conseguir atingir um público que a maior parte não é espírita. Né? Não é espírita. Inclusivamente alguns evangélicos. Né? Que compraram o livro sem problema, por ter as ilustrações da Turma da Mônica. Né? Nós estávamos lá na fila, né? Ah, é? É, do autor. Fizemos, inclusive, também uma entrevista com um autor do livro. Ah, é? Era tanta gente, eu não consegui fixar todo mundo. Que bom, né? Que bom, graças a Deus. Nossa, tem sido fantástico. Muito bom mesmo. Em uma semana a gente vendeu 10 mil exemplares. Olha que maravilha. Foi incrível. E foi vocês acompanharam também as divulgações que teve em Brasília? Sim. Na verdade, o Luiz Hu é um autor da Boa Nova. Né? Ele escreve, foi ele que fez o Espiritismo Fácil, Reencarnação Fácil, Evangelho Fácil, Crianças Médiumas, né? E agora fez o Meu Pequeno Evangelho. Então ele é um autor que já escreve há bastante tempo com a gente. Então tem sido uma parceria bastante interessante. Ah, que ótimo. Interessante. E quais são assim, os planos futuros da editora? Os planos futuros da editora é continuar crescendo, atendendo todos os clientes que a gente tem, né, os centros espíritas, inclusivamente entrando também dentro como da Saraiva, da cultura que a gente já tem, para atingir cada vez mais, né, o público tão necessitado que estamos da mensagem do Evangelho. Exato. E a distribuição é feita pelo país inteiro? Pelo país inteiro. Tudo centrado na nossa filial lá em Catanduva. Os centros, eles solicitam as obras e vocês... Exatamente. A gente manda para a transportadora, né? A gente tem as pessoas que contatam os centros, né? Ligam, que é o caso de uma das moças que está aqui em cima, liga, fala assim, tem esse livro que está em promoção, tem aquele, né? Tem todo um acompanhamento para que realmente a coisa flua cada vez mais rápido para chegar no centro. E para que tem um centro, André? Pergunta quem não viu, porque às vezes aparece, né, dentro das nossas mensagens. A gente abre um centro, ou tem um grupo que está se organizando para virar um centro.
Como é que também é o mesmo e-mail que eles podem entrar em contato com podem entrar, por exemplo, se for de São Paulo, podem entrar em contato com São Paulo, ou mesmo de outros estados, podem entrar em contato com a gente, aí a gente faz o cadastro, né? Aí manda o nosso catálogo, manda as promoções, aí a pessoa só tem que ver quais são os livros que precisa, mandar para a gente, e a gente faz todo esse acompanhamento. Muito bom. E André, para encerrar aqui, a gente gostaria que você deixasse uma mensagem